Vandir, que o mercado observa, acompanha a notícia de que o Tesouro Americano vai aumentar o programa de recompra de títulos de longo prazo, tentando, de alguma forma, minimizar, né, o impacto da abertura da curva de juros por lá. Eu queria entender um pouco da sua percepção sobre esse tipo de movimento, né, essa possibilidade de fazer algum tipo de intervenção. Funciona, Van Dijk, na sua visão? Felipe, essencialmente o que o Tesouro Americano está fazendo, o Tesouro não emite moeda, isso é função do Banco Central. Então, o que o Tesouro está fazendo é inverter a duration. Ele está pagando, ele está trocando juro juro longo por juro de curto prazo. Então, a dívida, ela continua sendo a mesma, só que ao invés de ele compra essa camada de juros de 30 anos, essa dívida de 30 anos, e emite de novo por 3 meses. Isso, de alguma maneira, consegue reduzir o custo, né, dessa conta de juros que já passou do $1 trilhão. Nós estamos em 5,20, 5,30, nós estamos no maior nível de taxa de juro futuro que os Estados Unidos já encontrou nos últimos 20 anos, praticamente, desde 2007, tá certo? Então, existe uma grande preocupação com inflação e intervenção, principalmente a perda de credibilidade do Banco Central, que desde do último Banco Central, né, pelo Powell e agora com o Warsh, a gente tem visto um Banco Central não tão independente e tomando decisões, no caso do mandatário do banco anteriormente, atrás da curva, principalmente com relação à inflação. E hoje existe uma dúvida com relação ao Warsh, o Kevin Warsh, se ele é de fato um fantoche do Trump ou se ele é independente, um banqueiro central, como deve ser. Então, essa é das preocupações. Essencialmente, o que eu vejo aqui é que existem 3 pontos muito importantes para entender o que está acontecendo com o mercado de juros dos Estados Unidos. Primeiro, o que está forçando essa abertura da curva de juros? Né? Primeiro é o déficit americano, tá? Quase $2 trilhões, 1,9 trilhão de dólares. Isso gera uma forte pressão inflacionária, muito parecido com o que acontece no Brasil. Né? A questão fiscal tem que ser endereçada cedo ou tarde, porque tem forte pressão na condição do Banco Central com relação à possibilidade de baixar taxa de juro ou ter que aumentar. Segundo ponto é que nós temos uma conta de juros que já bateu num $1 trilhão. É o terceiro item do orçamento americano, depois de Previdência Social e Saúde. Quer dizer, é mais caro hoje manter a conta de juros do que o orçamento de defesa, que é o maior orçamento de defesa do mundo. E tem um terceiro ponto que eu não vejo muita gente falando, que são os data centers. Essa construção de data centers, essa luta por o próximo dólar para construir esses data centers, porque o capex disso é gigantesco, são nas centenas de bilhões de dólares, esse dinheiro concorre com a compra de títulos americanos, então existe um processo de crowding out do próprio governo americano em função de inteligência artificial e sua infraestrutura. Então, o que está acontecendo? Os investidores tomam decisões entre onde investir. Eu vou investir em renda fixa americana ou vou fazer uma aposta no capex de inteligência artificial. Então, esse dinheiro que está sendo escoado para a inteligência artificial também pega e pressiona a taxa de juros de médio e longo prazo dos Estados Unidos. Então, essa ideia é o seguinte: encurtar a dívida, ela resolve o problema hoje e complica amanhã. Você troca juro alto agora, o risco de rolagem no futuro. É mais ou menos o que a gente faz no Brasil. A gente resolve o problema imediato e chuta a lata para frente para ver no que vai dar. Então, essa é a condição dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos se colocaram numa condição tão complicada fiscal que é muito parecido com a situação do Brasil. Os Estados Unidos está se brasilificando.
Ô, Vandir, era esse ponto, né, que eu ia tocar contigo. A gente fala bastante aqui, né, de aumento de gastos, de crescimento dos gastos do governo, a trajetória da dívida em elevação. A dívida americana chegou a 40 trilhões, né? É um marco gigantesco e que coloca, né, ali em perspectiva o que precisa ser feito para reduzir, não artificialmente, esse juro mais longo. Claro que não é um problema, ou pelo menos uma cautela apenas nos Estados Unidos. A gente está vendo esse movimento no mundo todo. Mas esse nível de endividamento nos Estados Unidos acende muito mais que alertas, né? É muito séria a situação. Desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vê, e a gente passou o nível de endividamento total americano, 125% do PIB, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos uma situação deveras complicada. Agora, o que eu vejo também que aconteceu uma sinalização? O Tesouro americano ele entregou o ponto de dor dele, né? Que é taxa de juro acima de 5,2, 5,3, ele intervém. Então, ele entregou onde ele não vai, ele não vai querer negociar. É nessa taxa acima do 5,3. Então, junto com a questão fiscal e o entendimento de juro de curto prazo e juro de longo prazo, dada a dívida, os americanos estão nessa de pagar um juro alto, mas mais controlável no curto prazo e evitar e tentar pensar numa solução para essa condição fiscal no futuro. Agora, os investidores têm o mesmo medo que nós temos no Brasil. Tanto é que no Brasil nós temos o mecanismo das NTNBs, que é o IPCA mais alguma coisa. Não é? Nos Estados Unidos eles não têm isso e a estrutura da dívida não é precificada dessa maneira. E por essa razão existe esse pressionamento tão notável nos juros futuros, principalmente de 30 anos americanos, porque existe a percepção, como existe no Brasil, que o governo americano vai dar um calote branco, vamos dizer assim. Como é que funciona o calote branco? É através da inflação. Deixar a inflação correr nos 4,5%, 5% de vez em quando, aí traz para 3%, mas nunca chegando nos 2%. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A maneira que o governo brasileiro vai pagar essa dívida, a maior dívida dos países emergentes, incomensurável com o nosso nível de produção, é através da inflação. Existem somente 3 maneiras de resolver o problema. Ou é corte de gasto, ou é aumento de imposto, ou é inflação. Ou um mix dos 3. Agora, como a gente viu no Brasil e a gente está vendo nos Estados Unidos, e agora com essa necessidade de investimento militar, a gente entendeu que com todo o seu poder militar, os Estados Unidos não conseguiu defenestrar o Irã de uma vez por todas, vai ser necessário mais gasto. E é um gasto que, de acordo com a proposta de orçamento, passa de 1,5 bilhão. 1 trilhão e meio de dólares para gasto militar. Então, com isso, a perspectiva de inflação futura não é pouca. E os Estados Unidos vivem esse dilema de aumento de imposto. A condição deles é parecida com a nossa. Eu tenho que dizer que os Estados Unidos cada dia mais está parecido com o Brasil.